Oração, ação, nosso ponto de encontro, nosso ponto de convergência. Muito bom que tenhamos escolhido hoje, que estejamos escolhendo já há algum tempo. Temos amigos que acompanham esse nosso momento já de longa data, porque essa prática de pausar a vida para pensar para onde estamos indo é fundamental. Não podemos ser como o gado que segue para o matadouro porque todos estão seguindo, que segue para o matadouro por não levantar a cabeça e ver para onde está indo. Todos que agem assim se destinam ao que não querem, se destinam ao que não é bom. A música ironiza muito essa tendência humana ao dizer: vida de gado, povo marcado, povo feliz. Sair disso é levantar a cabeça, sair disso é não se deixar arrastar pela multidão. Somos nós e vamos fazer isso. Aqui hoje temos feito isso e continuaremos fazendo isso. Porque não sabemos que desafios a vida nos proporcionará, mas sabemos que quaisquer que sejam eles, nós os venceremos melhor unidos. Não apenas unidos entre nós, mas íntegros em nós e unidos com o todo, com a fonte de todo bem. Muito bom. Hoje continuaremos o estudo sobre a lei de adoração, capítulo 2, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Fabuloso Livro dos Espíritos. Vale muito a pena adquirirmos, obtermos na internet um arquivo PDF, porque é realmente um livro único, um livro fantástico, não melhor do que todos os outros livros de sabedoria, todos eles são muito interessantes, o I Ching, o Alcorão, a Torá, os Upanishads, mas sem dúvida um livro de altíssimo nível que nos ajuda demais na compreensão possível de nós mesmos, do mundo que nos cerca, da ação de Deus nas criaturas, e nos estimula à prática do bem. O que é fundamental, porque conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são os três pilares da evolução. Muito bem, hoje vamos conversar sobre politeísmo. É o subitem das perguntas 667 e 668 de O Livro dos Espíritos. Politeísmo, a maioria de vocês sabe, é o sistema religioso que admite a crença em diversos deuses, semideuses. As palavras variam. E é muito interessante estudarmos, refletirmos sobre isso. Como é que uma ideia inverídica se propagou por tantos e tão diferentes
culturas, povos, por tão diferentes estágios de desenvolvimento, abrangendo desde culturas aborígenes até sociedades elevadíssimas como as egípcias. Como compreender o tão antigo e enraizado fenômeno do politeísmo? Vamos estudar isso? Pergunta 667. Kardec pergunta isso exatamente. Mesmo sendo falso, por quê? O politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais disseminadas. E os Espíritos nos socorrem da seguinte forma: apenas com o desenvolvimento de suas ideias, o homem poderia chegar à crença de um Deus único. Em sua ignorância, o homem era incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada e agindo sobre a matéria. Assim, ele conferiu a Deus os atributos de uma natureza corporal, ou seja, uma forma humana e um rosto. É sempre rico compararmos o homem primitivo com a criança. A psicologia nos fala que as primeiras fases do desenvolvimento da criatura, nós nos apresentamos com uma dificuldade muito grande, uma impossibilidade prática de abstrair. Tudo que um adulto fala para um bebê, para uma criança de pouca idade, ela imagina no concreto. Quando pais de filhos adotivos explicam para eles que eles são os filhos do coração, a criança, se recebe essa explicação em tenra idade, vai imaginar o coração se expandindo como a barriga das grávidas. A capacidade de abstrair das crianças muito pequenas é nula, e a capacidade de abstrair dos seres primitivos também o é, de forma que, incapazes de conceber um ser imaterial, um ser abstrato, eles precisavam concretizar a certeza íntima que toda criatura possui da existência de um Deus, da presidência de todos os fatos que ocorrem na Terra e no universo, por uma força sagrada, pura, justa, misericordiosa, elevadíssima. Desde então, continuam os Espíritos, tudo o que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum, o homem considerava como sendo uma divindade. Tudo aquilo que ele não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Por isso, passou a acreditar em tantos poderes distintos quanto os efeitos que observava. O Deus do trovão, o Deus do fogo, a deusa lua, o Deus sol, são exemplos típicos dos politeísmos. Continuam os Espíritos, mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, que compreendiam a impossibilidade dessa multidão de poderes governar o mundo, sem que houvesse uma direção superior. Algumas mitologias concebem
não apenas uma grande quantidade de Deus, mas um conflito, uma guerra permanente entre eles. E os seres mais esclarecidos entendem que não se sustentaria um universo, nem mesmo um planeta, uma humanidade, se fosse presidida por forças antagônicas em guerra, em conflito permanente entre si. Foi assim que se chegou à concepção de um Deus único. Muito bem, questão 668 agora. Os fenômenos espíritas são conhecidos desde as primeiras épocas do mundo e se manifestam em todos os tempos. Fala-se aqui da clarividência, fala-se aqui da psicofonia, fala-se das inspirações, dos insights, que ainda hoje as pessoas dão os nomes mais variados, mas não sabem explicar como funciona. As intuições, os insights, as eurecas, as inspirações são reconhecidas por esses nomes e outros na arte, nos variados tipos de arte, na oratória, por toda parte. O homem reconhece uma influência superior a ele mesmo. E essas influências tão populares, tão disseminadas, contribuíram certamente em muito para essa concepção da multiplicidade dos deuses. Então a pergunta se os fenômenos espíritas, que são conhecidos desde as primeiras épocas do mundo e se manifestaram em todos os tempos, será que eles não contribuíram para fazer os homens acreditarem na existência de vários deuses? E a resposta dos espíritos é sem dúvida. Os homens chamavam de Deus a tudo que era sobre-humano. Assim, os espíritos eram deuses para eles. E por isso que quando um homem se distinguia dos demais por suas ações, sua inteligência, ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um Deus e lhes rendiam culto após a morte. Então, generais, dirigentes, que possuíam intuições fortíssimas, e muitos deles tinham esse atributo, artistas religiosos, que possuíam formas diferentes de mediunidade, de intuição. Praticamente todas as lideranças, em todos os campos, recebem essas influências, e quando essas lideranças se mostravam muito destacadas, muito acima do homem comum, e isso era particularmente comum no início da nossa humanidade, que foi formada por uma certa quantidade de nativos daqui da Terra mesmo e uma grande quantidade de exilados de outros planetas que vinham com uma inteligência, uma capacidade muito superior aos terráqueos, digamos assim. Essa diferença grande gerou muito, propiciou muito a crença nos vários deuses e as diferentes mediunidades como poderes especiais também contribuíram muito.
É por isso que quando um homem se distinguia dos demais por suas ações, sua inteligência, sua sensibilidade, seus dons artísticos, ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Kardec faz um comentário, um estudo a respeito do politeísmo que vale a pena nós atentarmos. Diz ele assim: entre os antigos a palavra Deus tinha um significado muito amplo. Não significava, como hoje, a personificação do Senhor da natureza, do Senhor de todos os fatos. Era uma qualificação genérica que se dava a todos os seres que eram colocados acima das condições humanas. As manifestações espíritas revelaram aos homens daquela época a existência de criaturas sem corpo físico que agiam como forças da natureza. A essas criaturas os antigos chamavam deuses, assim como hoje os chamamos de espíritos. Uma questão simples de palavras. Alguns dos homens mais inteligentes e mais esclarecidos daquela época tinham interesse em manter o povo na ignorância, pois eles construíram templos e altares muito lucrativos, muito poderosos, muito influentes em homenagem a esses seres. Hoje, esses deuses são considerados simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seu corpo físico. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldades todos os atributos que caracterizam os nossos espíritos em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo esclarecer o mundo com seus ensinamentos divinos, não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez com que a adoração se voltasse para aquele que realmente a merecia, ou seja, Deus. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes conforme os povos. Suas manifestações, que jamais deixaram de se produzir, foram interpretadas de maneiras diversas e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomaram por charlatanice. Hoje, graças ao estudo mais sério e transparente, o espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que obscureceram essas manifestações através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, ou seja, a manifestação dos espíritos desencarnados. Muito legal, muito bom entendermos o politeísmo como fruto, em parte, da primitividade dos povos antigos, que não conseguindo abstrair a realidade de Deus, tomavam cada um dos atributos, cada um dos fenômenos para eles inexplicáveis, como manifestação de um Deus. E igualmente, não concebendo
os diversos poderes mediúnicos, intuitivos, que certos sacerdotes, que certos líderes manifestavam, supôs nessas pessoas, nesses líderes, nesses sacerdotes, uma singularidade, uma divindade, rendendo culto a eles após a morte. É isso que os Espíritos nos vêm revelar, é essa a explicação clara que somente a doutrina dos Espíritos consegue dar a respeito de fenômeno tão disseminado, tão enraizado na mente humana, que, mesmo com o advento do cristianismo, erguemos culto, ordens, igrejas, em homenagem a inúmeros deuses, cada um deles com um poder, com um atributo que nós chamamos de santos. Fundamental entendermos como a ideia do politeísmo está enraizada entre nós e como, ao mesmo tempo, a certeza no Deus único favorece a integração, a integralidade, a concepção de uma realidade única, de uma criatura essencialmente única entre si, decorre necessariamente do entendimento, da compreensão do Deus único. Que assim seja com todos nós. Aprendamos pelas bases a ferramenta do Deus único e pelas origens a realidade dos diversos deuses. E coloquemo-nos, enfim, no caminho da integralidade, pela certeza, pela vivência do Deus único. Muito bom. Avançamos o que foi possível hoje nesse tema fundamental. Deixe seus comentários, compartilhe, ajude as pessoas à sua volta, seus amigos, seus parentes, a avançarem a sua compreensão com base na ciência, com base na história, com base na multiplicidade dos dons espirituais, para que essa compreensão favoreça a nossa expansão, a nossa emancipação e a prática do amor, a prática do serviço compassivo como sublime exercício para o amor vivido por Jesus. Um grande abraço, um grande prazer aprendermos juntos e vamos agora saudar todos os amigos que estão conosco nesse nosso Oração-Ação. Mônica Silva, expressando sua gratidão, Enir Cajazeira, Simone Magalhães, saudando esse estudo como positivo, mesmo que assista depois. Todos os que pensarem assim, compartilhem, multipliquem, façam parte da corrente de Jesus que multiplica o pão do corpo e multiplica o pão da alma. Diz ela que ajudam muito a entender cada vez mais o sentido da vida, vontade de aprender mais e mais. Muito bom que essa posição, que essa curiosidade, que essa abertura ao profundo e ao novo dirija cada um dos nossos passos. Hugo Souza externando também sua gratidão, Maria José Sobral saudando com Adelaide Dias, todos os presentes, Mônica Silva pedindo pelos encarnados e desencarnados, por aqueles que vivem a ausência de paz
e que foram atingidos pelos desastres climáticos. Que todos recebam as melhores energias. Enir Cajazeira entende que a carência das pessoas os levava a criar deuses. E isso é verdade, porque essa idolatria acontece nas relações conjugais, acontece nas relações familiares, acontece por toda parte das pessoas ultra carentes erguerem altares, simbolicamente falando, de deuses a seus maridos, suas esposas, seus filhos, seus pets, seus ídolos da música, do esporte, etc., até da política. Por isso é que a certeza em Deus, a fé profunda, é a grande ferramenta de superação da idolatria. Muito bom, Enir Cajazeira e Mônica Silva saúdam a todos. Integremo-nos todos nessa visão ampla, profunda, de compreensão da vida. Que ela banhe, inunde e fertilize nossas almas. Um grande abraço a todos e até a próxima.